E quero saudar os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor, amém? Hoje nós estamos tendo um evento também na região ali em Petrópolis, o pessoal da Bethel Church dos Estados Unidos, né, uma igreja hoje conhecida pela manifestação sobrenatural, tem ativado isso no mundo todo. Eles vieram dar uma escola do sobrenatural aqui no Rio de Janeiro, e eles tinham um fim de semana vago, e porque eles têm contato com meu filho Pedro, ofereceram para a gente de graça para estar ministrando esse fim de semana ali em Petrópolis. Eu falei, Pedro, pega. Ele falou, pai, você vai poder estar? Eu falei, isso só Jesus pode responder, né? E que Jesus, que a gente não tivesse lá na abertura e tivesse aqui. Deus tem grandes coisas reservadas para nós aqui nessa noite, amém? Né, tem algumas coisas, o pastor Vladimir, né, da comunidade Vitória ali, de Petrópolis, está me acompanhando. Fica em pé, Vladimir, para o povo. Né, o Vladimir também é uma grande bênção, já trabalhou no campo missionário internacional, tem vários milagres que ele viu Deus fazer nesses lugares para trazer pessoas a Jesus e foi usado poderosamente para startar um movimento do Espírito ali em Petrópolis. Há alguns anos ele estava quietinho no canto dele, né, e do nada Deus pôs a gente em contato. Eu conheci a cunhada e o concunhado do Vladimir lá no Paraná, são pastores, né, e eu conheci porque a cunhada e a esposa dele eram metodistas da igreja do Cascatinha, ali em Petrópolis. E quando eu conheci, ela falou assim, eu era metodista lá do Rio de Janeiro, do Cascatinha, eu nunca imaginei que eu viria a ser bispo aqui, né? Daí ele falou para o Vladimir, não, foi bispo aí para o Rio de Janeiro agora, um ano, por aí, deu o telefone, daí o Vladimir entrou em contato comigo, eu queria que o senhor viesse pregar na minha igreja, mas eu preciso ver o meio de transporte. Falei, de onde você é? Ele falou, de Petrópolis, e como que eu faço? Qual que é o melhor aeroporto para o senhor descer? Eu falei, pode até pegar passagem de avião, mas vai ficar mais fácil eu ir de carro, porque eu moro em Petrópolis também, a gente está aqui junto. Né? E a partir dali, Deus nos pôs em contato, a gente descobriu que é quase vizinho. Né? E hoje, graças a Deus, o Vladimir é um amigo. Né? Nós temos poucas oportunidades de nos encontrarmos, mas quando dá, eu sempre sou abençoado pela vida dele. Ele tem muita bagagem. Né? Ele já estava dando uma aula de história de Israel ali no escritório do Gilmar. Né? Chegou ali, ele viu um quadro que tem na parede do escritório do pastor Gilmar, perguntou, você já esteve em Israel? Gilmar falou, não. Ele falou, e o senhor? Ele falou, 18 vezes só, né? Então, ele começou a contar algumas coisas ali, dar uns detalhes. Você tem curiosidade de Israel? Pergunta. Ele sabe tudo, e mais um pouco, né? Ele sabe que foi publicado e que os caras não publicaram, mas estão pensando em publicar. Né? É só falar com o Vladimir, para a gente é uma alegria que ele possa ter nos acompanhado nessa noite, uma alegria estar aqui, né? Eu já tenho brincado em alguns lugares, eu tenho falado que hoje um dos esportes que eu pratico é o quebra-cabeça espiritual, né? Tentando discernir as peças que Deus dá para tentar entender o que Ele pretende fazer. Né? E Deus tem despertado o pastor João Batista e o pastor Gilmar e outros pastores têm aceitado essa conferência, porque nós vivemos um tempo diferenciado. Deus tem nos proposto um tempo diferenciado. Eu não sei quantos anos você é cristão, há quantos anos você participa de uma igreja, mas esteja aberto à mudança. Vira para quem está do seu lado e fala assim, muita coisa vai mudar. Né? Talvez não mude fisicamente, não mude do endereço, mas Deus tem mudado muita coisa na vida da igreja. A maneira como a igreja vai se mover, a maneira como a igreja vai avançar, ela tem que ser mudada. Bispo, mas eu gosto da minha igreja do jeito que é. Você vai gostar mais, querido. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você vai gostar mais. Não é verdade? Quantos gostavam do seu quarto na casa, a cama, o travesseiro? Alguns de nós tinham até cheirinho quando era criança. Tinha ou não tinha? Quantos aqui tinham um cheirinho quando era criança? Aquela fraldinha, aquele cobertorzinho, aquele negócio esquisito, né? Quantos já abandonaram o cheirinho e gostam mais da cama king que você tem hoje, de ter o cônjuge do teu lado? Quantos gostam do que você tem hoje no seu quarto? Levanta a mão, é assim, querido. Tem a coisa que a gente gostava, a gente abandona para abraçar algo melhor. Né? E Deus está propondo um tempo diferenciado para a igreja, um tempo melhor, um tempo de mais movimento, mais presença.
É por isso que a gente chama de um tempo profético. E a conferência é a conferência profética. E os instrumentos que Deus tem dado através dessa conferência Pai, né, os temas que têm sido trabalhados é justamente para que você entenda um pouco mais do profético e saiba como se mover nele. Né? Porque o profético vem sendo resgatado no meio da igreja evangélica já há alguns anos, mas justamente por imaturidade, desconhecimento, né, nós estávamos começando, muita coisa foi feita errada. E o profético, em vez de motivar, assustou a igreja. Não é verdade? Quantos têm expectativa de que Deus fale com você, de que Deus ministre a sua vida? Levanta a mão. Todo mundo, glória a Deus, aleluia. A gente vai para a igreja nessa expectativa, de ouvir a voz de Deus, de algo diferente. Ainda mais quando a gente está necessitado. Né? A gente sempre tem sede de Deus, a gente sempre tem sede mais de Deus, amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. A gente sempre tem sede de Deus, a gente sempre tem sede por mais de Deus, amém? Mas existem momentos específicos que a gente precisa, mais do que sede, é necessidade. Nós precisamos que Deus nos dê uma direção, nós precisamos que Deus fale conosco. Semana que vem tem decisões a tomar e na expectativa que Deus fale contigo para o bote não ser errado. Porque a coisa já não está fácil, se o bote for errado fica pior. Na verdade, Deus quer falar, querido, profético é isso. Né? A palavra profeta quer dizer porta-voz, aquele que fala em nome de alguém. Né? O profetizar quer dizer falar, né? Representando um espírito divino, um ser maior. Né? E o profético tem a ver com isso. É a reunião onde quem fala é Deus. É a reunião onde quem ministra é o Senhor. Ou seja, esse ser divino é aquele que é o protagonista, ele que faz a coisa acontecer, é ele que fala através dos instrumentos. Eu não creio que quando nós batizamos uma conferência de conferência profética é algo que sai da cabeça do pastor João Batista. Deus já está falando o nome da conferência. Vira para quem está do seu lado e fala, você não ouviu a voz de Deus? É bom começar a ouvir, que ele está falando pesado desde a programação, querido. Ele está falando pesado desde a propaganda. É como se ele falasse, eu vou dominar e eu vou ministrar naquele lugar. A conferência é profética porque o meu filho está organizando, mas debaixo da minha orientação. Eu comissionei ele para que ele vá e faça aquilo que está no meu coração. E talvez o pastor João Batista não tinha nem a percepção, porque ele podia escolher muitos temas. Podia ou não podia? Tem tema variado, talvez tem outros que nos interessam. Cura interior, libertação. Tem seminário para tudo quanto é lado com essas coisas. Quantos acham que esses podiam ser tema da conferência Pai? Mas não são, não levanta a mão porque não são. Deus preparou outras coisas para que você entenda o profético. Coisas que estão relacionadas com esse momento para o qual Ele tem chamado a igreja a viver. Porque o tempo que a igreja vai viver, esse tempo novo que Deus planejou, é um tempo profético. Um tempo de ministração direta. E isso muda muita coisa na nossa cabeça, nos nossos conceitos. Primeiro tem que mudar a maneira como você encara o culto do qual você participa. Porque muitas vezes nós encaramos o culto como um evento, né? Onde nós vamos participar. Esquece, querido, não é assim que Deus encara. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não é assim que Deus vê. Bispo, por que o senhor fala disso? Por causa da palavra de Deus. A palavra fala que onde 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, é o nosso caso aqui nesse fim de semana, amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. É o nosso caso nesse fim de semana aqui, amém? A Bíblia fala que onde 2 ou 3 se reúnem em nome dEle, Ele se faz presente ali no meio deles para abençoar. Ou seja, Deus encara uma reunião como essa como um encontro. O que nós encaramos como evento, Deus encara como encontro. Né? E a realidade de um e de outro é muito diferente. Porque no evento nós queremos que saia tudo perfeito, nós estamos preocupados com a performance, com o desempenho, em que tudo fique encaixado no lugar. No encontro você não está nem preocupado com isso, ainda mais com o encontro de alguém que é íntimo. Não é verdade? Se o bispo vai na sua casa, você rola a bagunça para baixo do tapete, fecha o quarto, que isso aqui não deu para arrumar, joga toda a bagunça lá, tranca e some com a chave. É assim ou não é? Quantos já fizeram isso quando visita vai na sua casa? Mas quando vai alguém que é da família, alguém que é íntimo, muitas vezes você quer mais abrir o coração. Cara, ainda bem que você está aqui. Porque eu estou enfrentando uma luta, que bom que você está em casa. Né? E essa perspectiva, Deus vem aqui para nos abençoar, para ouvir o meu, teu coração e revelar o coração dele a nós. O profético tem essa característica.
onde nós temos a oportunidade de tocar e conhecer o coração de Deus e o que Ele tem reservado especificamente a respeito da tua vida, a respeito desses assuntos que trazem preocupação para você, querido. E Ele traz algumas coisas que nos dão clareza de como que eu posso viver o profético na minha vida. Primeiro é paternidade, a qual nós somos ministrados. Você não é mais órfão. E eu nem sei se eles cantaram esse cântico ontem, no negócio de paternidade, mas é um bom cântico. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Né? Porque você entenda isso, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Não é pouca coisa, a maioria de nós, mesmo sendo filho e filha, quantos aqui são filhos e filhas? Levanta a mão, graças a Deus todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas mesmo sendo filhos e filhas, nós nos angustiamos ainda como se não fôssemos. Porque nos falta o conceito de paternidade na perspectiva correta. Nós não entendemos quem é o Pai e qual a nossa posição nele. Mesmo sendo filhos e filhas amados do Senhor, nós não entendemos essa posição e continuamos sofrendo como se tivéssemos quem não é por nós. Você luta sozinho porque quer. Vira para quem está do seu lado e fala assim, luta sozinho porque quer. Você foi chamado a ser filho e filha. E tem o poder de ser feito filho e filha. Ainda não entendeu o que é ser filho e filha, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Pai. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não vem do lugar que você está procurando. O lugar que você procura pode ter minguado a coisa. O lugar onde você procura pode ter... E vem acontecendo isso, entenda isso, querido. A torrente na qual nós bebíamos até aqui está secando. A torrente da qual Deus levou a igreja a beber, até aqui está secando. Ele tem uma direção nova. Se você não aprender a andar no profético, você não vai saber para onde ir. E vai ficar do lado da torrente até que ela seque. Vai minguar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, tem que se abrir para o novo de Deus. Porque Ele está indicando. A torrente está secando. Alguns estão angustiados porque parece que a torrente está secando, aquilo que alimentava você. Não você, mas quantos conhecem alguém que está passando por isso? Levanta a mão. Não você, eu sei que você está com o burro na sombra, está tranquilo, dinheiro sobrando na conta, né? Não tem preocupação financeira. Eu sei que com você a coisa está tranquila, mas quantos conhecem alguém que está preocupado que a torrente está secando? Deus tem a indicação de para onde ir, querido. Fica tranquilo. A gente só tem que aprender a se mover no profético. É assim que o Pai funciona. Agora, além do conceito de paternidade, Deus deu 2 chaves para o pastor João Batista para te ajudar a entender o profético e trazer o profético à sua vida, que é a adoração e a intercessão. A adoração e a intercessão representam 2 chaves. Né? Uma vez lá em Mandaguari, nós estávamos num dos cultos e Deus falou assim, no lugar da intimidade só existe espaço para adoradores. E a partir dali Deus foi me trazendo à memória, me fazendo entender que se eu queria viver na presença de Deus e conhecer um pouco mais das coisas, eu tinha que me tornar um adorador, um apreciador sincero da presença de Deus e daquilo que Ele revelava. Porque a adoração não tem a ver com gênero musical. Tem a ver com a apreciação daquilo que Deus nos deixa conhecer a respeito dele. Porque Deus vai se revelando passo a passo. É por isso que a gente fala que a revelação é progressiva. Tem gente que fala assim, mas tudo já foi escrito. Paulo fala se alguém apresenta um outro evangelho além do que foi pregado, não tem a ver com isso, criatura. Vira para quem está do seu lado e fala assim, a gente não está falando disso. A gente está falando do que a gente pode conhecer do Pai. A gente está falando do que pode conhecer dele. Por mais que você conheça do Pai, é muito pouco, querido. É muito pouco. Todas as coisas que nós vemos foram feitas por Ele. Todas as coisas que nós conhecemos foram criadas a partir de Deus. E a gente não entende um monte de coisa. A ciência ainda está evoluindo e tem um monte de coisa que ela não entende. O início de algumas doenças, ela não sabe por quê. Por que isso acontece? Ela está tentando estudar para amenizar, mas ela não tem um conhecimento. E às vezes a gente anda há 10 anos na igreja, já conhece algumas coisas, se acha especialista em Deus. E quando eu tenho esse sentimento, quando eu me acho profundo conhecedor a respeito de Deus, eu dou uma diminuída no meu ímpeto de prosseguir conhecendo. Porque a palavra fala, nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor, mas muitos de nós param com muito menos a parte de Deus. Quando já fizeram isso? Está lá a mulher
mexendo para arrumar a cozinha, você vem da devocional, fala, olha o que Deus me falou. E ela não tira nem a luva que está usando para lavar a louça. Continua lavando a louça, e você fala, ela fala, ah, que bom. E você fica com a impressão que não prestou atenção direito, não está valorizando. Quando já passaram por isso? Levanta a mão. Graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia. Não vi nenhuma mão levantada. Ninguém passou por isso. Mas quantos conhecem alguém que já enfrentou isso? Quantos conhecem alguém? Qual o sentimento que dá? Dá vontade de continuar compartilhando? Não, a mesma coisa com Deus. E as coisas que Deus tem a revelar são muito mais importantes e preciosas para mim e para você, mas Ele compartilha com quem valoriza. Adoração é isso. É apreciação sincera daquilo que Deus já me revelou. É aquela sensação uau, né? Você já viu isso? Tem algumas pessoas com as quais a gente vai conversar, elas só falam isso. Uau, bispo. Uau, bispo. Eu falo, que raio é isso, meu filho? Eu no meio da moçada, ele falou, uau, bispo, essa é forte, hein? Eu falei, meu Deus do céu, não é cachaça, parceiro. A gente está batendo papo. Que raio é isso? Ele falou, não, pai, é assim mesmo, pode continuar ministrando. Mas é a sensação. Bispo, o que é a sensação uau? Nada do que eu possa falar expressa o que eu estou sentindo. Não adianta eu tentar traduzir. Tudo que eu vier a falar é muito pouco. O que Ele revelou é demais. É demais. Então, tudo que a gente pode falar é uau. Adoração é isso, apreciação sincera e profunda daquilo que Deus está me revelando. E quando isso acontece, Deus nos revela mais. Deus se dá a conhecer mais. O ambiente profético exige que você seja um adorador, uma adoradora. Vira para quem está do seu lado e fala assim, sem isso vai rolar, não. Agora, a outra chave que é sobre a qual me chamaram para falar na noite de hoje é a intercessão. Se você não se torna um intercessor, não como ministério, porque às vezes a gente tem a compreensão errada dessas coisas. Tem coisas que são ministério, mas ao mesmo tempo são ações que Deus nos pede para ter. Quando nós começamos a trabalhar com discipulado em Mandaguari, a adoração e o fato de você ser músico, que às vezes você fala, bispo, eu não sou um adorador porque eu não sou do ministério de louvor. O que tem a ver uma coisa com outra, parceiro? Se você tem esse pensamento, não perca a palestra sobre adoração de amanhã, venha para ouvir. Você tem um conceito totalmente distorcido que seja adoração e ministério. Porque quando nós ministrávamos sobre discipulado, sobre a necessidade de dar fruto, que Deus nos estabeleceu para que a gente faça discípulos, tinha gente que chegava para mim e falava, ah, pastor, mas eu não sou evangelista. Eu falei, é verdade, cara, por isso que eu não te ponho para cuidar de congregação. Se eu puser, você acaba com a congregação. Você é um arraso, cara. Você é ruim demais. Ele falou, mas o senhor está me pedindo para fazer discípulo. Eu falei, agora eu não entendi. O que tem a ver uma coisa com outra? E eu brincava com isso. Eu falei, você tem diploma de chefe em culinária? Ele falou, não tenho, mas você já fez uma gororoba em casa para comer? Ele falou, já. Então, é a mesma coisa. Você precisa ter um ministério de evangelista para poder ser testemunha, que é o que Deus nos pede. Recebereis poder, sereis minhas testemunhas, e a partir do teu testemunho de vida, da tua interação com Deus, pessoas vão vir para Ele. Fazer discípulos é isso, é contar a tua história com Cristo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, tem uma história com Ele? Você tem uma história com Jesus? Tem algo que Ele já fez na sua vida, ou você é uma farsa, parceiro? Vira para quem está do seu lado e fala assim, tem uma história com Jesus? Então você tem o que contar, acabou. É só abrir a boca e compartilhar. E a intercessão é a mesma coisa. Tem a tarefa que Deus nos pede a exercer. E o bom disso, querido, o bom disso, se a gente quer aprender de intercessão, abra lá Romanos capítulo 8. Nós vamos ler 3 textos. Romanos capítulo 8, versículo 27, e depois o versículo 34. E por último, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Romanos capítulo 8, versículo 27, depois os versículos 33 e 34. E por último, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Romanos 8, 27 fala assim, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Versículos 33 e 34 fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25, a palavra fala assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém. Queridos, a ação da intercessão, né? A ação da intercessão é uma ação praticada pela Trindade, né? Quando no Antigo Testamento a Bíblia fala, Ezequiel fala disso, que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha e não encontrou. É lógico que tinham pessoas dispostas a fazer isso, mas não no nível que Deus precisava. Não no nível que Deus... Então, vendo isso no Antigo Testamento, nessa nova época, a nova aliança que nós vivemos hoje, da qual nós usufruímos, o tempo do derramamento do Espírito, Deus resolveu fazer diferente. Para não correr o risco de Deus ter no coração algumas coisas que Ele desejaria realizar, sem ter quem participasse com Ele da construção disso na terra. Porque nós que somos metodistas, nós já sabemos uma das frases de Wesley, que diz que Deus não faz nada nessa terra não sem resposta à oração do seu povo. Você já sabia disso, não sabia? Quantos aqui são metodistas já sabia disso? Você não sabia, levanta a mão profeticamente, cara. Que agora você descobriu. O bispo acabou de falar que o Wesley disse. Ah, bispo, não tem muita certeza. Você não ouviu ele falar, fica no que eu estou dizendo. Acredita aí. Tá joia? O Wesley já falava isso, que Deus não faz nada, Deus não age nessa terra não sem resposta à oração do seu povo. Por mais que Deus tenha intenção, Deus deseja fazer. Ele vai procurando homens e mulheres, tentando inspirar homens e mulheres nesse sentido, a que se coloquem na brecha para que Ele realize aquilo que Ele deseja realizar. Ele podia fazer isso sem a nossa parceria, mas se Deus fizesse o que Ele deseja sem a nossa parceria, quem estava lascado era a gente. Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus escolheu você como parceiro para que você fosse abençoado. Porque a gente entrar em parceria com Deus não altera nada a nível de Deus. Deus continua sendo Deus, Ele é pleno, né? Ele não é mais, não é melhor por nossa causa, mas nós perdemos sem Ele. Quando Ele te chama a participar como intercessor do projeto que Ele está startando para a sua cidade, para a sua igreja, para a sua família, para o nosso estado, para a nossa nação, Ele está querendo envolver você de maneira abençoadora. E quanto mais eu me disponho a participar do projeto de Deus, mais abençoado eu sou. Só que às vezes a gente não percebe, o diabo nos cega para essa realidade. Por exemplo, uma das bênçãos que a gente recebe por ser um intercessor, participar da intercessão, é justamente a multiplicação das bênçãos que chegam para nós. Nós temos algumas dicas disso na palavra. A Bíblia fala que se nós queremos colher, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos semear. Vira para quem está do seu lado e fala assim: precisa colher? Tem que semear. E às vezes tem gente que fala assim: ah, mas eu não tenho para semear. Bobagem, a Bíblia fala que Ele dá pão e dá semente. Você talvez tenha comido a semente. Então vai ter que se lascar, vai ter que se virar para reservar uma parte para ser semente. Mas se a Bíblia fala que Deus deu, quantos acham que Ele não mente? Se a Bíblia fala que Ele dá semente, e eu não tenho semente, quem se enrolou fui eu. Vira para quem está do seu lado e fala assim: dá um jeito de desenrolar aí. Né? Ah, como que eu faço isso? Vai, se arrepende, fala: fiz bobagem, preciso de ajuda, pai. Faz que nem o filho pródigo fez. Né? Antes que você coma as bolotas. É melhor se arrepender antes da bolota, só sobrar a bolota. Né?
tem gente que fala assim, mas eu tenho muito pouco, aproveita para semear. Come não. Porque quem mais precisa da colheita é quem menos tem. É ou não é? Quem tem o celeiro abarrotado, se a colheita faltar, faz muita diferença? O cara já tem a garantia. Agora, quem depende da colheita para pagar o financiamento que fez para plantar? Quantos aqui já lidaram com o campo? Eu já fui pastor muitas vezes em área rural. E tinha vários irmãos que conseguiam financiamento, só plantavam por causa do financiamento do governo. Quando dava errado, a colheita era um Deus nos acuda. Era um perereco. Quando dava certo, a igreja e todo mundo era abençoado. Quem mais precisa da colheita é quem menos tem. E a Bíblia fala que Deus dá a semente. Nós precisamos semear para daí depois colher. E nessa questão da intercessão também existe uma semeadura que Deus nos propõe para que você possa usufruir dela. Se você se dispõe a interceder pelos outros, e parece, tem hora que Deus tem um senso de humor grande, tem ou não tem? Parece que Deus está de brincadeira. Pega a história de Jó. Ele tinha 3 amigos que entraram para a história da humanidade. Entraram ou não entraram para a história da humanidade? Tinha um quarto que chegou depois. Vieram os 3 lá, ficaram um tempo, depois chegou um quarto. Mas entraram para a história da humanidade como assim? Quando o cara dá conselho errado, ou o cara vem te atormentar, você fala que é o quê? É um amigo de Jó. É ou não é? A gente já não virou um adjetivo. Quando você está passando um período difícil, o cara, em vez de te abençoar, vem lá e começa com uma conversa que te deixa mais carregado. Você chega carregado, a família olha, o que aconteceu? Fala, um amigo de Jó que foi conversar comigo hoje. Um amigo de Jó que passou lá no escritório. Um amigo de Jó que passou na igreja. Meu Deus do céu, ô bicho atribulado. É desse jeito ou não é? Mas a Bíblia fala que Deus muda a sorte de Jó quando? Está lá, a coisa não está fácil para Jó. E os caras ainda vêm malhar. Você está em pecado, abre o jogo aí. O que você aprontou? O que você fez de errado? Não fiz nada. Até parece que não fez nada. Daí fica aquele discurso o livro todo. Até a mulher fala para ele, amaldiçoa Deus e morre, desgraçado. A mulher fala, você fala como maluca. Está lá Jó, defendendo. Daí no fim Deus exorta. Aqueles caras, eles falaram errados, não foram como servo Jó. Agora vamos falar a verdade. Se a gente já vem vivendo um período difícil, normalmente num período difícil a gente fica mais sensível. Fica ou não fica? A gente quer uma palavra de ânimo, a gente quer alguém que acredite. Chega alguém para acusar, a coisa já não está fácil. A gente fica com a amargura da pessoa. Fica não vocês que são crentes para caramba, misericordioso. Eu sei que vocês não se ressentem de nada, que falam a respeito de vocês. Mas quantos conhecem alguém que ficaria muito chateado? Vira para quem está do seu lado e fala, eu sei que não é você. Não é de você que o bispo Mano está falando. Mas quantos... Quantos conheceriam? A gente vai para Deus, mas vai para desabafar, vai ou não vai? Você vai para falar, Deus, o Senhor é o juiz da minha causa, minha é a ira, mas tu é a vingança. Olha aquele atribulado, olha aquele amigo de Jó. Seja o Senhor o juiz dessa causa. Quando você fala isso, você não espera que Deus abençoe a pessoa. Quando você chama Deus para ser juiz dessa causa, o que você quer que Deus faça? Que Deus te honre e lasque com Ele. É assim ou não é? Quando já fizeram essa oração nessa expectativa? Não levanta a mão, não. Levanta a mão, não. Mas você fica imaginando, Deus não mata, mas que Ele sofra durante um período. Que Ele sofra, que mingue. Que Ele fique na cama, lembre de mim, me chame para orar por Ele. E daí depois da minha oração, o Senhor abençoe e levante Ele daquele lugar, para Ele ver que eu sou um homem de Deus. É assim que a gente sonha. Agora Deus fala com os caras, fala, vão lá e falem com Jó, Jó vai interceder por vocês. E Deus fala com Jó, que talvez esteja com o coração amargurado, ele fala, ora e abençoa esse povo. Abençoa, profetiza sobre eles, talvez coisas que você desejaria para você. Porque é assim que a Bíblia fala para a gente fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Agora, fazer isso com quem a gente ama é fácil, é ou não é?
Mas interceder por aqueles que deixaram a gente chateados, deixaram a gente ferido, não é fácil. Jó faz isso. E a intercessão, Deus muda a sorte de Jó, e a Bíblia diz que ele tem em dobro tudo aquilo que ele... Entenda isso, intercedeu, ficar na brecha em favor de outros, atrai bênçãos sobre a sua vida. Agora, o que Deus nos propõe para nós sermos treinados nisso é abençoar os que nos amaldiçoam. Essa é a semeadura da intercessão. Vira para quem está do seu lado e fala assim, dá para entender? Semeadura da intercessão é abençoa quem está profetizando mal sobre você. E como você está usando uma semente bendita, a tua colheita vai ser farta. Tua colheita vai ser farta. Porque a gente se preocupa só em interceder por aqueles que a gente gosta. Isso os gentios fazem também. Nessa área da intercessão, né, o que Deus nos pede é muito mais profundo. E às vezes eu não entendo o que Deus está me propondo. E dificilmente a gente entende. Por isso a gente aprende intercessão aonde? Nos dois textos que nós lemos, a Bíblia fala de duas figuras que existem para interceder, que são quem? Entre tantas tarefas que eles têm ou já realizaram, duas tarefas são claras. Eles vivem para interceder. A Bíblia está falando de quem nesses dois textos? Jesus e o Espírito Santo. Se eu quero aprender com a intercessão com qualidade, é no lugar da intimidade. É com os dois. Porque a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós, que já somos filhos e filhas, mas não sabemos pedir como convém. Nós somos filhos e filhas, já fomos chamados a usufruir da paternidade do Pai, mas justamente por não conhecer quem Ele é, não saber daquilo que Ele é capaz, nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos o que clamar. Nós não sabemos como nos dirigir ao Pai. Eu fico brincando sobre isso. Aqueles dois discípulos de João Batista que ouviram ele falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você está ali, você ouve que o Messias esperado, os profetas falaram do Messias, está ali presente na reunião, passando na tua frente. Aquele cara de quem se falava tanto na lei, está aqui passando. Você vai atrás dele com que expectativa, querido? Qual a expectativa que você tem no encontro com o Messias? Os dois vão lá, de repente Jesus vira para trás e pergunta para eles, o que vocês buscam? O que vocês querem? Vamos falar a verdade, às vezes a gente vive... Se ele faz essa pergunta, a gente não sabe o que pedir, a gente vai parecer Miss em concurso. Você já viu os desejos de Miss? Eu quero a paz mundial. Toda Miss fala isso. Né? Eu trabalho para a paz mundial. Você já viu o concurso de Miss? Quantos aqui já assistiram uma beira do concurso? Eu duvido que aquela menina lá saiba do que ela está falando. Se a gente perguntar, mas quais as guerras que existem pelo mundo? Duvido que ela saiba. Duvido que ela saiba uns 5 países que estão em guerra, mas eu quero a paz mundial. Tudo bem, é melhor do que os caras pediram. Né? Não estão esperando. Jesus se dirige a você, o que você busca? O que você vai falar, querido? Os caras perguntam para Jesus, onde o Senhor mora? Meu Deus do céu, que diferença faz na sua vida? Você está na frente do Messias, saber onde o Messias tem a casa dele. Jesus fica com dó e chama eles para ir passar o dia com ele. Fala, vem ver. Se ele só desse o endereço, estava tudo lascado. Querido, entenda isso. Se Deus só te der o que você pede, a vida é abundante que Ele sonhou, não vai rolar. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você pede mal, caboclo. Você pede muito mal, entenda isso. A gente não sabe, o Senhor está me ofendendo, não sou eu, é a Bíblia que fala. Quantos acham que a Bíblia não mente? Então, quantos acham que pedem mal porque a Bíblia diz? Levanta a mão. Levanta aí, parceiro. Você pede mal, a Bíblia diz que a gente pede mal. Que a gente não sabe como pedir. É como esses dois discípulos. Se Deus não intervém na jogada, como o desejo de Deus é nos abençoar, acrescentar as nossas vidas. E eu já vi isso na velha aliança, eu já passei por isso na velha aliança. Eu queria fazer grandes coisas, não encontrava quem se colocasse na brecha para interceder segundo a minha vontade, segundo o meu coração, segundo a visão do meu coração, perante mim. Então eu já providenciei dessa vez o Espírito Santo para ele interceder pelos santos.
Só que nessa tarefa, além do Espírito Santo interceder, ele quer te ensinar a ser um intercessor, uma intercessora. Então, se você quer aprender a interceder de verdade, aprende com o Espírito Santo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, vai aprender com ele. Descer turrão. A gente lê um monte de livro e é bom, tranquilo. A experiência dos outros. Tem um livro chamado O Intercessor, que fala de um cara chamado Hess Hallwells, que foi um cara tremendo na arte da intercessão no passado. Tem um outro chamado George Miller, considerado o apóstolo da fé. Tem alguns livros, biografias sobre ele. Vale a pena estudar as intercessões de George Miller. Mas mais do que só ler livros sobre intercessão, participar de conferência, fazer o módulo na escola de missões, você tem que aprender com o Espírito Santo, que ele é o melhor intercessor que já veio para essa terra. Vira para quem está do seu lado e fala assim, é com ele que você é chamado a aprender, querido. Agora eu tenho que estar diante da presença dele para ser ministrada pelo Senhor. Eu tenho que procurar estar num lugar de intercessão. Porque vamos falar a verdade, se a aula é ministrada e eu não estou presente, adianta? Se o recado é dado e eu não estou lá, adianta? Ele falou, o que o professor deu na aula? Hoje foi demais. Meu Deus do céu, hoje aquela aula arrebentou. Ah, mas o que ele falou? Você vai pegar no máximo 30% do que ele disse, porque é o que a gente consegue anotar e reter. Isso se você não demorar muito para perguntar. Se demorar muito, só vai sobrar 10%, que é o que as pessoas guardam daquilo que é ministrado. Se você não está no lugar que o Espírito Santo deseja ensinar, e você só vem ouvir na conferência Pai, o Bispo Mano falando sobre intercessão, ou na escola de missões, o apóstolo Anselmo falando sobre intercessão, não vai aprender tudo que podia. Porque o mestre da coisa enviado para ensinar sobre a intercessão é o Espírito Santo. Ele intercede a nosso favor perante o Pai, porque ele faz segundo a vontade do Pai. Quer aprender a interceder segundo a vontade do Pai? Quantos querem isso? Levanta a mão. Graças a Deus todo mundo, glória a Deus, aleluia. Então é com o Espírito Santo o negócio. É com ele que você tem que aprender. Agora, enquanto o Espírito Santo está intercedendo por nós e nos ensinando, tem um outro que também intercede diante da presença de Deus. E a Bíblia fala que depois que ele foi glorificado e está exaltado lá do Pai, ele vive para fazer isso. O diabo te acusou, ele intercede. O diabo chega e fala, está lá, viu, pai, está adiantando, o senhor acreditou naquele povo esquisito, estão lá aprontando de novo. Tudo se pegando. Todo mundo um com ciúme do outro, inveja. O senhor chamou de filho, está vendo a confusão que está na sua casa? Tudo sua família. Olha a desgraça que eles estão aprontando. Um malhando o outro, só no fogo amigo. Está vendo? Seu plano vai todo para o brejo de novo. Jesus levanta a mão no canto da sala e fala, pai, deixa eu só lembrar um negócio. Eu já paguei o preço por tudo isso. E eu já dei a tua glória para eles. É desse jeito, mas tua glória resolve tudo. Só estou lembrando. Diabo, desculpa de novo, mas eu tenho que lembrar o Pai. Sua função é acusar, minha função é interceder por eles. Deus vira e fala, minha justiça já foi satisfeita. Arreda Satanás. E você não se lasca, porque Jesus é melhor intercessor do que o diabo é acusador. Porque aprontar, a gente apronta. Aprontar, a gente apronta. Não você, que eu estou vendo que é crente pra caramba, mas quantos já fizeram confusão no meio da família? Quantos conhecem alguém que já fez confusão no meio da família? Vira para quem está do seu lado e fala, não você, eu sei que você nunca fez. Você usou a sua língua só para abençoar, você nunca usou para falar mal, você nunca usou para criticar. Aquela história de Tiago, que não é bom que da mesma fonte proceda a bênção e maldição, você sempre foi cuidadoso, cuidadosa. Da sua fonte só saiu maldição, ou quer dizer, só saiu bênção, nunca saiu maldição. Mas quantos conhecem alguém que na hora da raiva já chamou Filisteu, né? Filho de Jezabel, né? Que são os xingamentos de crente, né? Esses dias me mandaram um áudio com o xingamento gospel para a gente fazer, né? Discípulo de Acabe, e por aí vai, né? Por aí vai. Mas você nunca fez isso. Quantos conhecem alguém que nunca fez isso, né? Nunca fez isso. Vira para quem está do seu lado e fala, levanta a mão profeticamente, levanta a mão profeticamente, né?
Se Jesus não continuasse intercedendo por nós, a gente faz um salseiro em casa, querido. A gente é filho e filha de Deus, continua fazendo confusão. Enquanto nós estamos aprendendo o que é ser filho e filha de Deus, enquanto nós estamos aprendendo a interceder, porque, queridos, vamos falar a verdade. A intercessão tem esse outro efeito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala que contemplando a Ele como por espelho, nós somos transformadas de glória em glória. A intercessão, ela tem o efeito de atrair bênçãos sobre nós, mas ela também tem o efeito de nos modificar, de nos mudar, nos alterar para que nós sejamos as novas criaturas que Deus sonhou que nós fôssemos. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não está conseguindo mudar, está precisando orar mais, interceder mais. Se colocar na brecha em favor de outros, se preocupar com os outros, né? Enquanto nós estamos aprendendo isso, aprendendo a ser os intercessores, as intercessores que Deus precisa, Ele está lá, Jesus está lá no céu intercedendo por mim e por você, para que a vaca não vá para o brejo com corda e tudo. Vira para quem está do seu lado e fala, viu como Deus é bom? E quando já foram convencidos, só nessa introdução, que a gente precisa aprender sobre intercessão, se eu quero viver o plano do Pai. A gente precisa aprender sobre intercessão, querido. Eu preciso primeiro entender qual a vontade dele, porque a intercessão bem-sucedida é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. A Bíblia fala que a gente pede e não recebe porque pede mal, para gastar nos nossos deleites, satisfazer as nossas concupiscências, as nossas preocupações. Às vezes a gente está angustiado, bispo, mas eu estou precisando. Se você estivesse precisando de verdade, você acha que o Pai não tinha te dado? Mateus 6 deixa isso muito claro. Que a gente não precisa ficar preocupado com o que há de comer, há de vestir, não, mas eu preciso de um pouco mais que isso. Que ele está falando que Deus sabe das nossas necessidades, querido. Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus sabe o que você precisa. Agora você sabe o que Deus tem te proposto para gerar em você aquele filho, aquela filha que Ele espera, para que você tenha vida e vida em abundância. Porque Deus tem muito mais preparado para mim e para você do que aquilo que a gente pode pedir. A Bíblia fala que Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo o Seu Espírito que habita em nós. Nós pedimos, às vezes, muito menos do que aquilo. Só que para Deus nos conceder tudo aquilo que Ele sonha, tudo aquilo que Ele pensa, Ele já fala que tem que fazer de nós odres novos. Então, Ele vai trabalhando para reformar a nossa vida, que se Ele deposita em nós todo o tesouro que Ele tem reservado, a gente põe a perder. Não está preparado para ser o depositário de um tesouro do céu. A gente mal e mal consegue administrar os tesouros da terra. Quantos conhecem alguém que já teve dificuldade até com os tesouros da terra? Já entrou em cheque especial? Já conheceu de perto o que significa aquela sigla Serasa ou Seproc antigamente? Quantos conhecem alguém que já passou por isso? Não você, que administra bem as coisas. Tem gente que fala assim, não, eu não compro a crédito. Eu não compro a crédito para não ter dívida, mas também não adquire nada, parceiro. Porque comprar uma casa à vista, o cara tem que ser bom hoje. Comprar um carro bom, o cara tem que ser bom. A gente vai fazendo financiamento para adquirir esse tipo de coisa. Mas eu tenho medo de ficar endividado, e o diabo está usando o medo para te privar de muita coisa boa. Mas às vezes a gente não sabe nem administrar os tesouros da terra, vai ser bom administrador do tesouro do céu. Vira para quem está do seu lado e fala assim, se não aprender com ele, não vai receber nada, querido. Não vai receber nada, querido. Então tem uma ação de Deus na nossa vida, primeiro, para nos fazer odres novos. Para Ele poder depositar tesouros que vão além do que nós temos ideia. Que vão além do que nós temos imaginação. Aquilo que a gente falou, querido. Uma festa de 700 mil tirado do bolso de Deus. Jesus alimenta 10 mil ali, sem programação. Quantos conhecem alguém que já teve uma firma enrolada em imposto? Porque não deu para pagar direito, daí vai acumulando. Está lá Jesus, nunca pagou imposto na vida.
Daí os caras chegam para perguntar para Pedro se ele e o mestre dele não pagam imposto. Nunca pagou. Vamos falar a verdade. Se fosse Receita Federal, quantos acham que Jesus estava com uma conta boa? Né? Quantos acham que Jesus estava com uma conta boa? Antes de Pedro chegar, Jesus já toca no assunto, para Pedro não ficar constrangido. Pedro, de quem é cobrado imposto? Fala, mas para que ninguém fale nada, vai lá, pesca um peixe e pega lá na boca do peixe o bastante para pagar o meu e o teu imposto. Imagina, querido, 30 e tantos anos sem pagar imposto. Quantos acham que Jesus está devendo uma conta boa? Mais ou menos quanto você acha que ele está devendo? Faz o cálculo, querido. Quando você acha que deve bater ali uns 300 mil a 500 mil, a gente dando um desconto bom, perde 1 milhão. Ele saca 1 milhão da boca do peixe. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você ainda está preocupado com esse que cuida de você? O cara tira 700 mil numa benção, 1 milhão da boca do peixe. E você que acha que é bom administrador, está se lascando aí. Está se batendo, vira para quem está do seu lado e fala, você precisa aprender com ele, que é manso e humilde de coração, cara. Você precisa aprender como que ele lida as coisas. E onde que eu aprendo? No lugar da adoração, no lugar da intercessão. Ele nos chama para isso, para que ele vá reformando. A intercessão modifica quem eu sou. Porque nós intercedemos, a Bíblia já fala que o Espírito Santo, nós somos chamados a interceder segundo o quê? Segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. É assim que o Espírito intercede. Então, para você poder interceder, você precisa conhecer a vontade de Deus, precisa conhecer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é manifesta verbalmente. A palavra fala que aquele que confessa diante dos homens encontra salvação. Se você não verbalizar, vai ter que arriscar, querido. Porque quando a gente fala, não tem mais como me esconder. Tem ou não tem? Porque a gente fala que é crente, mas a gente vive em guerra com questionamento, vive em guerra com dúvida. Quantos creem? Todo mundo levanta a mão. Então vai lá orar pelo enfermo. A gente faz aquela oração da dúvida. Senhor, se não for da tua vontade curar, você está de gozação, né, parceiro? Você saiu do seu lugar para fazer isso. Vira para quem está do seu lado e fala assim, dá para fazer melhor. A gente finge que a gente é humilde, que a gente crê na soberania de Deus, e na verdade eu estou declarando ignorância. Porque Deus quer curar. Amém? Quantos creem nisso? Que Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que sara. Ele fala que um dos sinais que acompanhariam aqueles que crescem, que eles imporiam as mãos sobre os enfermos. Ah, mas não é todo mundo que é curado. Mas quando Deus não vai curar, Ele avisa o porquê. Está lá Paulo, que os lenços e aventais de Paulo curavam os outros. Paulo não precisava nem mais ir orar. Os caras sacavam os lenços, os aventais de Paulo, levavam, punham sobre os enfermos e eles eram curados. Os espinhos na carne de Paulo, Deus não tirou. Só que falou com ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entenda isso, querido. Quando Deus não for curar, não vai te deixar no vácuo. O nosso problema não é a soberania de Deus, é a nossa incredulidade. É a nossa dificuldade em perseverar até que Ele faça, em perseverar até que Ele se mova. Porque vamos falar a verdade, Deus falou que vai curar. Esses dias eu estava vendo, Deus tem usado muito meu filho Pedro. Eu já tenho brincado com isso. Você quer uma boa palavra, me chama para pregar. Quer oração por cura, chama o Pedro. Coisa sobrenatural. E esses dias a gente estava num evento, eu estava vendo Pedro orar pelos outros. Veio um menino, me deram o nome da doença, eu já esqueci. Tem um fisioterapeuta que veio me falar, Bispo, o nome dessa doença é tal. Eu já esqueci. Depois, se tiver algum fisioterapeuta, você dá o nome técnico do negócio. Mas é um menino que o osso dele no pé começou a crescer desordenadamente. Estava crescendo normal até uma altura, de repente começou a crescer de maneira desordenada e começou a fazer uma ponta no pé. Ele começou a ter muita dor na planta do pé, não podia mais correr, não podia mais jogar bola, que dava dor. E ele estava nesse evento. E no fim ele veio pedir oração para o Pedro. Pedro conversou com ele, pôs ele sentado, orou a primeira vez. Não rolou nada, não aconteceu nada. Quantos conhecem alguém que ia desistir aí? Orou a primeira vez, não, às vezes Deus faz por processo, vamos continuar orando. Creia, meu irmão, creia.
Eu sei que não você, mas quantos conhecem alguém que ia parar na primeira tentativa? Quantos conhecem alguém que ia orar a segunda vez, mas já procurando desculpa entre a primeira e a segunda? Você está orando e na cabeça está procurando desculpa, se não rolar. Pedro orou a segunda vez. Depois da segunda oração não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Quantos parariam aí? Eu sou sincero em admitir. Que se fosse comigo, eu pararia na segunda. Quantos conhecem alguém que pararia aí? Esse é o nosso problema, querido. A gente precisa aprender com ele a interceder. Porque o Espírito Santo intercede segundo a vontade do Pai. Ele intercede para que a vontade do Pai seja feita. Se ele faz segundo a vontade do Pai, ele para quando? Vamos lá. Se ele sabe que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele precisa de alguém que se coloque na brecha para que a vontade dele seja feita. Se ele sabe que Deus não é homem para mentir, que aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Ele sabe tudo que a gente sabe, porque Deus não escondeu nada disso para a hora que a gente fosse interceder. Qual que é a diferença? A gente para antes. O Espírito Santo intercede até quando? Até que a vontade de Deus se torne realidade. Vira para quem está do seu lado e fala, e você para antes por quê, parceiro? Por que você interrompe a tua intercessão antes? Eu estou vendo Pedro. Pedro foi orar a terceira vez. Não tinha acontecido nada, nenhum sinal nas duas primeiras. Ele orou a terceira vez. Quando ele acabou de orar, a ponta do osso estava lá. Ele perguntou para o menino, e aí? Ele falou, não, a dor deu uma diminuída. Eu acho que o menino já estava cansado de receber oração sem sucesso. Eu acho que o menino já estava arrumando um jeito de se livrar do Pedro, pensando, se eu não falar qualquer coisa, ele vai ficar aqui, não vai me deixar ir embora, meu Deus do céu. Por que eu fui pedir oração para esse louco? Né? Ele já está dando uma desculpazinha, não, deu uma melhoradinha. Quando já fizeram isso para se livrar? Né? Você não vê a hora de sair dali, não rola nada, é melhor procurar outro. Depois eu procuro um outro para interceder por mim. Pedro foi orar a quarta vez. E eu estou olhando. Na quarta vez eu vi o osso voltar para o lugar, querido. Eu vi o osso retroceder, voltar para o lugar. O moleque desandou a chorar, a dor passou. A mãe que estava preocupada por perto, porque daí ela que ia cuidar do emocional do filho depois, se o milagre não acontecesse. A mãe desandou a chorar. O moleque levantou da cadeira com o pé bom, a mãe sentou. Dá para orar que eu tenho uma enxaqueca também? Já foi a mãe pedir oração para o Pedro. Por quê? Porque um menino de 22 anos aprendeu o que é interceder segundo a vontade do Pai. A gente aprende com o Espírito Santo. Quando você se coloca como intercessor, nessa perspectiva que Deus está nos chamando a fazer, a nossa fé é reforçada. Porque Deus vai agindo, Deus vai movendo e vai fazendo você ver. Agora, se eu vi qual a dificuldade que eu tenho em crer, eu já vi Ele fazer. Quantos aqui já viram Deus operar algumas coisas na sua vida? Tem coisa que talvez é uma luta, eu ainda estou aprendendo, eu preciso aprender. Tem coisa que para mim é fácil acreditar que Deus vai fazer, porque já fez na minha vida, eu vi Ele fazer tantas vezes, eu vi Ele mover tantas vezes. Agora tem coisa que quando eu vou, eu luto com a incredulidade o tempo todo. Querido, a gente precisa aprender dele que é manso e humilde de coração. Porque a nossa briga é com aquilo que nós achamos que pode ou não pode ser feito. A briga é com os conceitos que geram incredulidade dentro de nós. E o lugar da intercessão desperta e ativa a tua fé. Porque aquele que se coloca na brecha para interceder pelos outros, ele usufrui, ele descobre coisas que os outros não descobrem. Os outros veem o livramento. Né? Eu não sou especialista em astrologia, essas coisas, ficar vendo os céus, astronomia, né? Fica olhando os astros, mas diz que os que acompanham o céu, eles sabem o tanto de meteoro que passa beirando a Terra, o tanto de risco que nós aqui corremos. Nós não sabemos nada, para nós é só história, de vez em quando a gente vê uma estrela cadente no céu, mas nós não temos a noção do risco. Né? Aqueles que são mais conscientes disso, estudam isso direto, já sabem dos livramentos. O que fica na brecha, na intercessão, sabe mais milagres do que a gente. Ele sabe de mais movimentos de Deus, ações que Deus teve, como Deus organizou a coisa. Toda a mecânica que Deus realizou. Porque, queridos, vamos pensar. Um dos intercessores, Josué, ele orou para quê?
Ele pediu para que Deus fizesse o quê? Sol parasse. Você já tentou entender esse tipo de coisa? Esse tipo de milagre? Tem gente que me pergunta assim, bispo, mas o sol parou, quem que parou? Foi a terra que parou de rodar ou o sol que parou no céu? Não sei, mas qualquer um dos dois é uma loucura. Porque hoje a gente sabe a mecânica. Se a terra parasse de rodar, todo ser vivo é jogado no espaço. Acabou a vida na terra, não tem. Né? Quantos aqui conhecem alguém que já sofreu saindo de carro mecânico para pegar carro automático? Né? Porque você tem aquela falsa lembrança de que tem embreagem ali. De repente você vai pisar na embreagem para mudar a marcha, que não existe mais. E o carro dá aquela freada. Agora imagina a terra numa freada dessa, amigo. Não tem para-brisa que segure todo mundo. E Josué só intercedeu, segundo a vontade do Pai, falando segundo a palavra de Deus. Sol, para lá no vale, lua, se detém lá em tal lugar. E diz que nunca mais teve um dia como esse. Hoje a gente fica, eu não consigo nem entender o que Deus fez. Josué só fala, não, o sol parou no céu. Para você que não entende nada, parceiro. Agora, para a gente que entende movimento de translação, de rotação, de como tudo gira ao redor do Sol, para paralisar, né, o negócio de gravidade da Terra tinha que paralisar todo o sistema solar. O prejuízo é impossível, querido, é impossível. Humanamente falando, é impossível, mas Deus fez porque um cara pediu. Pediu segundo a palavra de Deus. Pediu segundo aquilo que Deus fala. Nós conhecemos, a Bíblia nos diz, que tudo que nós vemos hoje, Hebreus 11 fala isso, tudo que nós vemos hoje veio existir a partir do nada, simplesmente pela palavra de Deus que era falada. Agora João apresenta que a palavra de Deus, aquilo que nós chamamos de verbo de Deus, é o quê? O Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando você resolve interceder segundo a vontade de Deus e verbaliza isso, declara isso, porque é aquilo que a gente estava falando. Enquanto eu declaro crer, mas eu estou na minha, né, eu não sou avaliado, né, não sou criticado, se a coisa deu errado, ninguém me cobra. Mas quando eu resolvo manifestar aquilo que Deus me chamou a manifestar, a vontade dele, declara a cura segundo a palavra de Deus, e fala, vai lá, intercede, fala isso. Querido, eu já fiz isso várias vezes. Estou intercedendo, Deus me dá a direção dele, fala o que vai fazer. Estava intercedendo por uma mulher que tinha uma irmã com uma ferida na perna que não fechava, já tinha feito tratamento médico, não fechava. Deus falou, em 3 dias vai fechar. Intercedi segundo a palavra que Deus tinha me dado e declarei isso na oração. E eu creio que em 3 dias a ferida vai estar fechada, eu abençoo que a ferida feche em 3 dias. A mulher saiu feliz. Eu falei, o que eu falei, meu Deus do céu? E se a ferida não fechar, o que vai acontecer comigo? Quantos conhecem alguém que fica preocupado com o que vão pensar a seu respeito? Vira para quem está do seu lado e fala assim, vai ter que vencer isso aí, se quiser ser um intercessor. Vai ter que fazer, porque Deus vai dar a direção, Deus vai dar a palavra. E a gente fica com medo de declarar a palavra de Deus que chama a existência aquilo que não existe. A gente fica com medo de declarar a palavra de Deus que traz à luz aquilo que ainda não é conhecido da maioria, por medo, mas o quê? E o diabo vai jogar essas setas. Se você quiser ser intercessor, se prepare para lidar com as setas do diabo. E o que a gente tem que apaga essas setas que são lançadas contra nós é o escudo da fé. Como muitos de nós cedem às setas do inferno e ficam com a dúvida ao invés de declarar a palavra de Deus, a gente perde o que Deus programou. E a gente deixa que outros percam isso. Você fala, não vou falar não. E se não acontecer, não você, mas quantos conhecem alguém que já fez isso? Não você, eu sei que você obedece a Deus em tudo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você é crente pra caramba. Eu sei que você obedece a Deus em tudo, mas quantos conhecem alguém que já não declarou a palavra de Deus de medo de não rolar? Eu já fiz isso, querido. Eu já fiz isso. Eu estava numa igreja
brinquei demais num dia, daí vi que uma pessoa ficou meio ressentida. Falei, Deus, aquela pessoa gosta do profético, o Senhor vai ter que me dar uma palavra profética para essa igreja, senão ela não vai acreditar em mim. Orei no sábado, domingo passou o dia todo, já tinha esquecido até do que eu tinha pedido. Quantos conhecem alguém que também é assim? Como pede muita coisa, nunca lembra do que pediu. Né? Chegou domingo à noite, acabei de pregar, enquanto o povo tocava, no fim, na hora do apelo, Deus me falou, fala que eu vou dar um filho para aquela mulher ali, como sinal de que eu estou retirando a esterilidade dessa igreja. Vem um tempo de frutificação abundante. Falei, vou falar nada, não sei nem se a mulher é casada. Vai que eu falo que vai dar um filho, a mulher vai solteira, vai dar um rolo aqui na igreja. E Deus começou, fala. Eu falei, não falo, não vou falar. Tocou, chegou a adoração, orei, falei nada. Acabou o culto, a mulher veio me procurar. Falei, pastor, o senhor podia orar por mim? Eu falei, posso. É algo que você quer muito. Mas você não quer me falar? Não. Daí Deus deu a mensagem toda. Porque é assim, querido. Primeiro Deus te desafia a orar por acreditar nele. Se colocar na brecha segundo a vontade dele por acreditar nele. Quando você se dispõe, ele começa a revelar outras coisas para você. Quem é intercessor sabe mais coisas. Quem recebeu a palavra e não declara vai ficar com ela só retida, querido. A palavra é semente. Ou você usa ela ou não vai ter mais. Vira para quem está do seu lado e fala assim, quer ter mais? Então intercede segundo a palavra que Deus tem te dado, parceiro. A gente recebe e fala, não, mas eu preciso de mais explicação. Vá, você acha que Deus vai te dar? Deus já te deu a palavra, você não obedece, quer mais para quê, querido? Para ser mais real de juízo. Né? Aquele que sabe mais coisas tem maior juízo. Quantos conhecem alguém que já desobedeceu a Deus numa ou duas coisas porque não viu sentido nisso? Quantos conhecem? Não você, mas quantos conhecem alguém que é assim? Tem coisas que Deus está mandando, a gente não faz ainda, quer saber mais coisas. Está de gozação, parceiro. Né? A mulher chegou para mim e falou, se eu podia, eu falei, é algo que você quer muito, mas você não quer revelar. Daí Deus deu a mensagem toda. Eu falei, você e seu marido são casados 5 anos, vocês vêm desejando filho há muito tempo. Você gostaria que eu orasse por isso? Deus vai te dar. Ela desandou a chorar. Desandou a chorar, orei por ela. Eu falei, pronto, Deus, o Senhor já me deu no meio da cara. Como que eu faço para consertar? Né? Porque a gente fica com aquela crise interior, querido. Se você não vencer a crise, não vai ser um intercessor. Não no nível que Deus quer. Se você não vencer a crise, pessoal, essa luta interior, vai ter que arriscar, querido. Deus vai te dar a palavra, porque a intercessão é feita segundo a vontade de Deus. Deus vai te dar a direção, a maneira. Se você quiser interceder, vai ter palavra. Vira para quem está do seu lado e fala assim, se quiser ser um intercessor, vai ter revelação, vai ter a direção, ele vai dar a direção sobre a qual interceder, ele vai dizer a forma. Porque às vezes vem a situação, Deus, eu não sei nem como orar, o Espírito vai ensinar. E de repente, de uma maneira muito tranquila, você vai parecer que é a voz do teu coração no início, você vai ter a direção. Intercede dessa maneira. Ou às vezes fala, intercede por fulano, se procura fulano, vai te dar a solução. É assim que Deus age, querido. Deus sempre sabe o que fazer. Agora, às vezes, Deus nos desafia, né? Deus nos faz sentir angustiados assim para nos impulsionar em direção a Ele, para que você aprenda dEle, que é manso e humilde de coração. Agora, eu só vou desenvolvendo essa vida espiritual no lugar da intercessão, querido. Uma das últimas coisas que nós queremos falar, então, a intercessão, ela proporciona intimidade, entendimento, libera o poder de Deus, renova a nossa fé, atrai bênçãos e nos faz ter o entendimento. Salmo capítulo 2, versículo 8, Deus fala assim, pede-me e eu te darei as nações por herança. A intercessão te traz herança. Vira para quem está do seu lado e fala assim, intercessão te leva a tomar posse da herança. Herança segundo a parte de Deus. Porque eu vou conhecendo a vontade de Deus. E Deus vai me instruindo. Fala isso, pede. O outro texto onde ele fala, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Fazem parte daquilo que é reservado para nós. Nós não temos consciência. Porque passamos pouco tempo na presença do Pai.
Quando nós nos dispomos a interceder, ficar no lugar da intimidade, você começa a tomar consciência de uma parte da herança que é tua, de uma parte da herança que é reservada para você. E começa a usufruir da herança da parte do Pai. Quantos precisam? Quantos precisam ser abençoados? Quantos precisam ter entendimento da parte de Deus? Quantos precisam aprender com o Espírito Santo? Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus nessa noite. E eu quero te desafiar, querido. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar vindo para tocar e cantar um cântico. Eu quero te desafiar, querido, querida, assumir o teu papel como intercessor, talvez não como ministério, mas o chamado de Deus para você, que você comece a clamar segundo a vontade dEle, que você comece a orar segundo a vontade dEle. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Paulo fala a Timóteo que antes de tudo, exorta que antes de tudo, se use a prática de súplicas, orações, intercessões, em favor de todos os homens, dos reis, daqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com todo respeito e piedade. Se nós intercedêssemos mais pela nossa nação do que nós tiramos para criticar, se nós parássemos mais para orar pela nossa nação do que nós paramos para criticar, talvez nós vivêssemos um tempo muito diferente. As urnas não vão trazer mudança para o nosso país. Mais uma eleição não vai trazer grandes diferenças para a nossa nação. A oração daqueles que conhecem o seu Senhor, a intercessão daqueles que conhecem a vontade do seu Deus, a clareza daqueles que têm o entendimento da palavra e da vontade dEle, que se colocam na brecha em favor dessa nação. É o que Paulo fala, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, aqueles que querem ter uma vida mansa, tranquila, vivendo com toda piedade, respeito, que façam intercessões, súplicas. Querido, Deus já tem nos chamado, Deus já tem nos dado a chave, Deus já tem nos dito o que fazer. E o diabo tem investido pesado para tirar a igreja do lugar onde a transformação pode ser operada. Nos ocupado com tantas coisas, nos distraído com tantas coisas, que nós mesmo sabendo que a palavra nos diz, talvez não tendo conhecimento claro, mas tendo conhecimento da vontade do Senhor, nós negligenciamos o lugar da intercessão. Ainda não nos colocamos na brecha. E a terra sofre por causa disso. Quem podia ser abençoado, abençoada, sofre, a sua família sofre, a sua casa sofre, a sua geração sofre, a sua cidade sofre, o nosso estado sofre. Mas é um tempo profético, é um tempo de resgate, é um tempo de redenção, é um tempo em que Deus nos reveste do seu poder, da sua unção, para que a sua vontade seja feita. E isso começa quando nós nos dispomos diante da presença do Senhor. Onde você fala, eu entendo essa tarefa para a minha vida, eu quero aprender do Senhor, eu quero aprender com você, Espírito Santo. Eu quero aprender a interceder segundo a vontade do Pai. Essa frase simples vai fazer com que a vontade do Pai comece a ser revelada, Ele te dê a direção, te dê a palavra sobre a qual interceder, e isso vai começar a trazer mudanças e respostas significativas. Eu creio e eu quero profetizar nessa noite, segundo a palavra de Deus, que lutas que alguns vêm enfrentando aqui há anos vão ter resposta, vão ter a vitória da parte do Senhor,
quando você entender o seu papel de intercessor e intercessora, no lugar da intimidade, Deus vai trazer direções para você orar por outros, talvez em situações que você vem vivendo. E à medida que Ele abençoa, ouve a tua intercessão, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua sorte, assim como Ele fez com Jó. Vai haver transformação, vai haver resposta, vai haver livramento, vai haver milagre em nome do Senhor. Vai haver uma clareza da parte de Deus, de direções, de decisões que você tem a tomar, pelo simples fato de você se dispor a assumir o papel que Deus te propõe de intercessor e intercessora diante da presença de Deus. E se dispor a ser ensinada pelo Espírito Santo a interceder segundo a vontade do Pai. Querido, você deseja isso, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando um cântico, se coloque em pé no seu lugar. Ao fim do cântico eu quero orar por você, orar pela sua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu me